como é a minha rotina acordando às 5 horas da manhã. Segundo, porque a gente não deveria romantizar isso. Terceiro, como eu uso isso, né? O fato de acordar às 5 da manhã não para cair naquele papo de guru de que você precisa disso para ter sucesso, mas como isso me ajuda a ter sucesso nos meus objetivos e nas conquistas da minha vida. Existe todo um debate e as pessoas ficam falando sobre isso, sobre que acordar mais cedo é melhor para a produtividade, você consegue fazer mais e é a rotina dos milionários, sendo que isso é mentira, porque a rotina dos milionários é ele acordar a hora que ele quer, porque ele não precisa estar na empresa tal hora, porque a empresa vai funcionar sem ele. Porém, tem muitos CEOs, né, hoje empresários que de fato vão todo dia para suas empresas e acordam cedo, enfim. Principalmente com essa alta da atividade física, né, da corrida, enfim, de outros esportes que estão muito em alta agora. Então isso tá meio que sendo o normal. Porém, eu não acredito que tenha sido isso que tenha feito eles se tornarem milionários. Então, eu não faço isso, eu não acordo cedo hoje pensando nessa visão. Eu penso mais em me tornar bem-sucedida dentro do que eu considero sucesso. E eu já vou explicar isso pra vocês. Minha rotina hoje, basicamente, inicia prioritariamente com a atividade física. Por quê? Porque uma das prioridades para a minha vida é a minha saúde. Então, se eu considero que a prioridade é aquilo que você faz primeiro, não tem como negociar, colocar no fim da tarde. Eu já vou explicar por que eu não coloco no fim da tarde, na noite, sendo que eu posso, por eu trabalhar em casa e poder fazer os meus horários, mas o porquê eu não faço isso. Vou explicar também para vocês isso. E então, eu começo o meu dia, não tem negociação. Não tem, eu vou acordar hoje e se der tempo eu vou pra academia, não. Eu vou acordar e eu vou fazer minha atividade física. Seja ir para a corrida, porque eu corro, seja ir para o pilates, seja ir para a musculação, seja ir para qualquer outra atividade que eu esteja me propondo a fazer. Então, eu penso em fazer um dia surf e natação. Vão ser pela manhã. É tipo assim, só se na minha cidade não tiver nenhum outro canto que tenha pela manhã natação, a piscina não vai abrir. Só pode ser à noite, beleza, eu vou jogar pra noite. Mas enquanto isso for a prioridade pra mim, eu vou colocar pela manhã. E aí, o porquê de eu acordar, né, principalmente vai linkar agora as minhas prioridades com o horário que eu acordo. A minha academia que eu treino abre às 5h30 da manhã, certo? E eu corro, geralmente, o pessoal da minha assessoria ou os meus colegas, na amiga que eu corro mais próxima, também vai de manhã. Então, pra mim, por mais que a corrida eu possa fazer qualquer horário, não faz sentido correr à tarde, porque vai estar mais quente do que eu correndo antes do sol nascer, né? Ou só nascendo ali mais cedo. E também correr à noite não vai ser tão interessante porque eu já durmo cedo, naturalmente. Independente das minhas prioridades, eu não já durmo cedo. Então, pra mim não faz sentido eu jogar a corrida para o fim do dia, sendo que é um momento que eu preciso baixar a minha energia e querendo ou não, quando você acaba a atividade física, né, você ganha um pouquinho ali o seu corpo, ele fica mais energizado. Então eu não queria que isso acontecesse pela noite. Então, logo pela manhã, eu vou pra academia. Nos dias que não tem a corrida, né? E os dias que eu tenho a corrida e tenho academia, eu vou primeiro para a corrida, para pegar o sol mais baixo, e depois vou para a academia. Então, sabendo que eu durmo cedo, sabendo que eu gosto de trabalhar prioritariamente durante o dia, eu não sou uma pessoa noturna e pessoa noturna não existe. Você pode precisar se comprovar. Inclusive, eu estou lendo um livro sobre isso, que é o porquê nós dormimos, e lá ele explica que tem pessoas que têm ciclos circadianos diferentes e que tem pessoas que sim, geralmente quando chega na noite, a maioria das pessoas vão baixando a energia e vão começar a dormir, mas tem algumas outras pessoas que não, ela tem um ciclo um pouquinho maior e ela ainda vai um pouquinho mais tarde da noite, mas não justifica ela perder a noite de sono, enfim. Não vou entrar nisso agora, mas é um assunto que me interessa muito, né? Eu tô lendo um livro sobre isso, sobre o sono, mas vou deixar isso para um outro vídeo. Voltando aqui para minha rotina. Então, pela manhã, mais uma vez, é atividade física. Não tem para onde ir. E aí, depois disso, aí eu inicio outras atividades que também são prioridade para mim. Então, a leitura e o meu trabalho, né? Então, é direto. Eu saio da academia, venho para casa, tomo café. Ou tomo café lendo alguma coisa, ou então após o café, e aí eu saio para ir para o trabalho. Agora eu estou saindo, eu estou trabalhando no escritório, mas antes eu trabalho em casa, então eu já ia pro computador, para frente do computador e começar a trabalhar. E aí, basicamente de 9 a meio-dia, trabalho, almoço, né, de 12 a 1 hora, e à tarde, mais uma vez, mais um bloco de trabalho, até as 6, 6h30, janta, fico de boa, durmo, e no outro dia inicio tudo novamente. Então, você consegue ver que é muito mais fácil você criar uma rotina para você que faz sentido quando você identifica as suas prioridades. É exatamente isso que eu faço. Eu não teria como falar para mim que eu
O exercício é minha prioridade e eu vou deixar sempre para depois. E eu vou explicar o porquê eu não deixo para depois. Quando eu deixo para depois, principalmente eu, que trabalho com demandas, pode ser que durante o meu dia surja demandas que me façam atrasar um pouco mais. Como assim? Pode ser que durante o meu dia tenha que acontecer uma reunião. Pode ser que durante o meu dia tenha algum cliente querendo falar comigo ou um problema que apareceu que me sugue mais de um pouco de tempo e eu preciso resolver isso. Então, se isso acontecer, a minha atividade, que em teoria é a minha prioridade, ela vai ter que ser jogada para depois. E como eu não quero jogar para depois, porque já está praticamente no fim do dia e eu vou dormir cedo, eu preciso colocar ela em um local protegido, onde basicamente não tem como ninguém tirar de mim além de mim mesmo. Como assim? Se eu não acordar cedo e se eu acordar, mas não quiser ir treinar, a única pessoa que está fazendo com que isso não aconteça sou eu. Então, literalmente só depende de mim para que eu perca o meu treino quando eu coloco ele pela manhã. Quando eu coloco ele no fim da tarde, ele vai depender de mim e vai depender de influências do dia. Por exemplo, durante o dia eu posso perder a chave. Se eu perder a chave, vou ter que ir no chaveiro, eu vou chegar em casa de 7 da noite, atrasar todo o meu dia, 7 da noite eu tô com fome, vou jantar, vou ter que esperar a comida baixar na minha barriga para eu ir correr. Você consegue ver como se você deixar para depois, no meu caso, né? Pode ser que aconteça interferências durante o dia que faça eu atrasar ou não fazer o meu treino. Então é exatamente isso que eu não quero. Eu protejo. Existe uma frase que eu uso muito lá no meu Instagram, que é basicamente proteja aquilo que te permite fazer o que você faz. Eu ouvi essa frase do André Lona, é um grande mentor que eu tive na minha vida e, enfim, na minha carreira, que basicamente é o quê? Pega aquilo que permita fazer o que você faz melhor. A atividade física me permite trabalhar muito melhor. Eu tô mais criativa, eu tô mais ativa, eu tô mais, basicamente, energizada para o meu dia. Então, como isso me faz fazer o que eu faço, que é o meu trabalho, muito melhor, eu protejo. E proteger de quem? De mim mesma e de todas as outras interferências do mundo que faz com que eu não vá fazer aquilo. Então, eu preciso muito proteger essa coisa, a atividade física, da interferência do mundo, que é as coisas que podem acontecer eventuais durante o dia, um atraso, uma chave perdida, um problema no trabalho, qualquer dessas coisas, eu preciso proteger disso e de mim mesma. Como que é que eu quero dizer com proteger de mim mesma, né? Tem dias que eu vou acordar cansada, tem dias que eu vou acordar estressada, tem dias que eu vou acordar com dor, como eu acordei hoje, né, com cólica e tive que correr. Então eu preciso falar assim, olha, tudo bem que está acontecendo isso, mas eu preciso proteger isso aqui, porque é isso aqui que vai fazer melhor. É isso aqui, é essa atividade física. E por que ela vai te fazer melhor, Maria Rita? Eu vou ficar mais disciplinada. O que é disciplinada? É fazer as coisas que você precisa fazer mesmo quando você não quer. Porque você sabe que aquele tem um resultado e um benefício para sua vida. Então isso é disciplina. E além disso, da atividade física, eu ganho mais saúde. Saúde para quê, Maria Rita? Para a minha longevidade. Quando eu ficar velha, longevidade. Acho que essa é a palavra, eu vou colocar aqui certa. Quando eu ficar mais velha, esse esforço que eu tô fazendo agora na casa dos meus 20 anos, e se eu continuar até lá, vai ser o que vai me dar saúde para o meu futuro. Então a gente tem um costume, infelizmente um costume, de querer olhar pra nossa vida só agora. Ah, não, agora eu tô magro, eu não preciso ir pra academia. Não, agora eu não tenho um câncer aqui, uma gordura no fígado, eu não preciso perder gordura. Não, agora eu tô bem, eu consigo andar, correr, não tá de boa, tá tranquilo. É ruim, é péssimo quando a gente só precisa buscar a solução quando alguém já está no buraco. Porque é muito mais difícil sair de lá. É muito melhor você construir uma ponte para que não precise passar e nem chegar nesse buraco do que você ter que lutar para subir, tá? E eu falo isso porque eu já tive um momento onde eu estive acima do peso. Eu precisei começar a treinar, encarar isso como se fosse parte da minha vida, para que eu saísse desse canto que eu estava, perdesse a gordura que eu queria perder e voltasse uma pessoa ativa fisicamente, que foi exatamente isso que eu fiz e a decisão de ter tornado a atividade física minha prioridade no meu dia. Então, voltando à questão do vídeo, porque eu acordo 5 horas da manhã, porque eu decidi e vi na prática que eu colocando a atividade física pela manhã, ou seja, acordando cedo, acordando 5 horas da manhã, às vezes 4h30 no sábado, para correr logo cedo com a minha assessoria, e N outros horários que acontecem, então 4h20, 4h30, 4h40, depende muito, mas é uma média de 5 horas da manhã, né, que eu começo o dia e já vou para alguns cantos correr, ou ir para academia. Por que eu fiz isso? Porque eu entendi que a atividade física era a minha prioridade. E aí vocês precisam entender quais são as prioridades de vocês para que vocês vão atrás disso. Então, é muito fácil quando a pessoa fala, cara, eu queria muito ser muito forte. Então, eu queria que meu corpo fosse mais forte. E supondo que eu não esteja pensando na saúde, né? Eu só queria a parte estética.
Não adianta você só querer que seu corpo seja forte se você não fizer absolutamente nada para conquistar isso. O que eu quero dizer? Para você ser forte, você tem que comer arroz, frango, batata, comidas boas em grande quantidade e treinar muito. Se você não está treinando e não está comendo bem, você não vai conseguir isso. Então nem adianta desejar. Nem adianta desejar aquilo que você quer, porque você de fato não quer aquilo. Se você quisesse, você iria estar fazendo essas ações para que te levem até lá. Vou dar um exemplo disso, e quando foi que eu me toquei que isso era verdade. Meu irmão, ele faz musculação há 10 anos, né? Ele basicamente é a minha inspiração de treinar e de ter esse foco, porque ele é essa pessoa. E ele começou na academia primeiro que eu, né? Então, quando ele começou, eu tinha uma resistência muito grande. Não vou pra academia, não sei o quê. E aí, quando ele começou, ele entrou no mundo do fisiculturismo, né? Ele gosta muito do mundo do fisiculturismo e ele decidiu ir para um campeonato, né? Campeonato amador. Ele tava começando na época. Quando ele decidiu ir para esse campeonato, ele tava indo porque ele queria conhecer a modalidade e queria fazer isso na prática. O sonho dele talvez seja ser, eu nem sei, mas talvez seja ser um atleta de fisiculturismo, né? Um professor de atleta de fisiculturismo, já que ele é formado em educação física, está se formando agora, na verdade. Então, naquela época, eu vi o que era você querer uma coisa. Por que eu digo isso? Porque quando você tá treinando pra. Não sei se vocês sabem, né? Mas quando você treina pra um campeonato de fisiculturismo, você tem momentos onde a dieta você precisa comer muito, que é pro seu corpo inchar. E tem momentos onde você tem que comer praticamente nada pra você perder a sua gordura e ficar só com a parte do músculo. Né? Então você tem que comer muita proteína e muita salada. Porque salada não tem calorias, você consegue ganhar muita proteína, que é os músculos, e praticamente nada de gordura. Então quando eu vi ele passando basicamente 1 hora em cima de uma bicicleta pedalando, e quando chega no almoço come um balde de salada e só frango, basicamente nada de arroz. Ou então a gente ia para aniversários, ele não chegava perto de um bolo, tava tipo ali bebendo 3 litros de água por dia, 4 litros de água por dia, para conseguir bater aquilo, e isso durante um mês, né, na parte final. Claro que ele fez o sacrifício durante todo o ciclo de preparação, mas quando eu vi aquilo ali, eu fiz, caraca, ele realmente quer isso, né? E por mais que ele não tenha ganhado o campeonato, acho que ele ficou em segundo lugar, ele realmente queria. E as ações dele me mostrou que ele queria aquilo. Então, quando eu vi aquilo, eu falei, caraca, eu preciso querer desse jeito. E aí, basicamente, foi ali que eu decidi que eu queria mudar o meu corpo e queria ser uma pessoa ativa fisicamente. Foi quando eu decidi começar a fazer cardio todo dia, inserir a corrida na minha vida, inserir a atividade física como prioridade. Que aí volta novamente pro horário das 5 horas da manhã. Então veja, não é só 5 horas da manhã. 5 horas da manhã é um reflexo da prioridade da pessoa que eu sou e da pessoa que eu quero me tornar. Então vocês precisam ter isso em mente e buscar entender suas prioridades, buscar entender o que você quer mesmo e estar disposto a pagar o preço, tá? Meu nome é Maria Rita, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E se você tiver gostado, curte esse vídeo, né? Deixa um comentário o que é que tu acha. Qual a rotina que faz sentido para você? Busque identificar quais são as suas prioridades para que você consiga caminhar no caminho que te leve aonde você imagina que é o teu sucesso, tá? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber hoje como é a tua rotina. Se inscreve nesse canal e eu vejo vocês no próximo vídeo.